E a gente já começa com um dos temas que toca o coração de muita gente, que mexe com as famílias, que é a fertilidade. Nem sempre é um caminho fácil. E o livro Fertilidade traz justamente um testemunho de esperança. A ginecologista Thalita Mello e seu esposo, o diácono Léo Rabelo, transformaram a dor e a longa espera em uma missão de acolhimento, fé e orientação para aqueles que sonham em gerar vida. A obra une a história do casal, relatos bíblicos, espiritualidade e também uma visão médica, mostrando que fé e ciência devem caminhar juntas. Eu ia falar podem, mas não, devem caminhar juntas. É comprovado cientificamente. Hoje nós temos a alegria de receber os autores dessa obra Fertilidade. Doutora Thalita Mello e o diácono Léo Rabelo, sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Cláudia. Parabéns pelo seu trabalho, uma alegria te receber. Trouxemos um presente para você. Muito obrigada, quero abrir já. Tudo bem. Muito obrigada. Ah, que lindo, olha aqui, gente, que lindo o livro, um terço e essa vela. Olha que coisa mais delicada. Amei, já quero ler. Olha que coisa linda. Muito obrigada. Agradecemos. Vamos lá. Quero conversar com vocês, tentar entender. Olha esse versículo de Samuel 1:27. Por este filho nós oramos e o Senhor ouviu nossa oração. Doutora Thalita, como é que é essa história? Me conta. Bem, nós casamos, né, já com 35 anos, que é considerado pela medicina muito velha demais para engravidar. E a gente estava ansiosos para a chegada desses filhos. Então, como médica ginecologista, eu sabia que poderia demorar. Mas era preciso correr atrás, né? E a gente demorou muito tempo para engravidar do primeiro filho, aos 38 anos. E, infelizmente, essa primeira perda gestacional, nós perdemos esse bebê, foi muito marcante, porque a gente estava ansiosos para ouvir o coração desse filho tão desejado, esperado por longos anos. E naquele momento, a minha colega médica disse que eu era uma estatística, que aquele filho não tinha mais o coração, que meu filho era apenas um número na estatística médica, que diz que 1 a cada 3 mulheres tem perdas gestacionais. E quando a gente soube daquela notícia, né, meu amor, a gente ficou muito consternado, porque era uma vida ali, é um filho, não é um número, não é uma estatística. E como médica também, eu me senti com o coração muito ferido, porque a medicina não pode simplesmente considerar que isso é normal, porque o normal é você gestar e ter o seu bebê nos braços, isso é normal. Perder um bebê pode ser aceitável na estatística médica. E a partir disso, né, nós transformamos a nossa vida em mais oração, porque entendemos que Deus é que dá a vida. E aos 38 anos, então, eu perdi meu primeiro filho, aos 39, o segundo filho, aos 40, o terceiro filho, aos 41 anos, nós perdemos nosso quarto filho. E durante esse tempo, a medicina sempre me disse que era impossível engravidar pela minha idade de mais de 40 anos e por outros diagnósticos que eu tinha, mioma, adenomiose, enfim, outros. E me ofereceram apenas a fertilização in vitro, que era uma técnica que a gente não aceitava por objeção religiosa. Então, eu como médica, eu falei, eu preciso encontrar outro caminho. E o Léo, meu marido, falou, precisamos intensificar nossas orações, Thalita, porque é Deus que nos dá essa vida. Então, eu comecei a cuidar da saúde de uma forma que a medicina pudesse me dar, né? Hábitos de vida, alimentação, suplementação, atividade física. A gente foi cuidando da nossa saúde do ponto de vista físico e o Léo foi nos ajudando a trazer essa espiritualidade. E foi dessa união, desse conhecimento de fertilidade clínica com essa espiritualidade que aos 42 e 43 anos nós conseguimos ter os nossos filhos nos braços. Nossos filhos, me conta. O Álvaro e o Augusto hoje têm 2 e 3 anos. E o ano passado, né? Eu, como diácono, tive a graça de batizá-los. Batizá-los. Ai, Eu que mesmo fiz o coisa batismo. A gente começou a fazer oração em cima das histórias das mulheres inférteis da Bíblia. Né? Que a gente não fala nem mulheres inférteis, são os casais inférteis. Então a gente tem Abraão e Sara, a gente tem Isaac e Rebeca, Jacó com Raquel também, e vários outros até no Novo Testamento, Zacarias e Isabel. Então, cada uma história trazia para a gente um ensinamento e a gente começou a fazer isso em forma de lives, em forma na internet mesmo, e a gente começou a ver que isso
eram histórias muito fortes que a gente tinha que registrar de alguma maneira. Então, cada capítulo deste livro, o primeiro é o testemunho, que a Thalita conta um pouco com mais detalhes essas nossas perdas. E é um livro que é interativo também, lá tem um QR Code, a pessoa pode ver algumas coisas desse nosso momento, desse nosso testemunho, que é muito impactante e emocionante no começo do livro. E depois do testemunho começam, então, cada capítulo, ele traz uma história de um casal desse. E o que esse casal fez? Como esse casal orou? O que ele nos ensina? Então a gente vai se emocionando com as histórias deles, né? Não é simplesmente, eles rezaram, tiveram filho. Não, tem a questão, por exemplo, de Abraão e Sara, que fala da idade, né? Então aí a Thalita, como médica, eu falo um pouco mais da parte bíblica, ela vem e traz um pouco dessa questão da idade avançada, hoje da medicina, e ela vai trazendo exemplos do consultório, tudo isso. Então, é um livro que traz muitas histórias. A Bíblia, né, ela é tão maravilhosa, tão atual, que todos os casais estéreis na Bíblia, quando a gente traz à luz da medicina, a gente encontra um diagnóstico atual de infertilidade em cada casal. Então, às vezes é o fator de idade, às vezes é o fator masculino, às vezes é o fator da mulher. Então, assim, é muito interessante ver que na Bíblia, cada mulher que não consegue engravidar, ela vai se identificar com algum casal, como a gente se identificou com Sara e Abraão, né, na velhice, da idade que a gente tinha. Mas, assim, é muito interessante como que todas as mulheres trazem algo muito importante, que é a renovação da esperança no tempo de espera. Porque não sabemos quando Deus vai enviar essa alma, mas durante essa jornada, como que Deus usa esse deserto da infertilidade para transformar esses casais em casais mais unidos, amorosos, mulheres mais virtuosas. Tem uma questão que não é muito falada, é uma dor que é muito silenciosa, são as mães que perdem os filhos ainda na gestação, que a gente chama de mães de anjo, que muita gente nem considera como mães, mas sim, são mães que perderam. Então tem um capítulo dedicado só para isso, que a gente viveu isso depois que a gente teve os 2 filhos, a gente teve uma outra perda gestacional, ou seja, foram 5 perdas. Então a gente trabalha um capítulo inteiro sobre isso, que essas mães, elas são mães. Thalita, quando tinha perdido os nenéns, né? No Dia das Mães eu dava parabéns para ela. Então eu cheguei um dia, dei 4 rosas que simbolizavam as 4 perdas, porque é mãe. Não tive o filho nos braços, mas sim é mãe, os nossos filhos estão no céu nos esperando, né? Então essa é uma grande bênção que precisa ser falada. Sim, eu acho que também um exercício de fé constante, né? Porque do mesmo jeito que a gente coloca a nossa fé em ação, esperando o milagre de Deus, esperando o sim de Deus, a gente também vai aprendendo que Deus é o dono de todas as coisas, Ele sabe o melhor para cada um de nós e Ele pode falar não. Né? É o Deus que dá e é o Deus que retém. Sim. E a gente precisa olhar cada vez mais para Jesus e amá-lo cada vez mais para entender tudo isso. Quando você começou a contar da sua primeira perda, eu me lembrei da história de Abraão com Isaac, né? E que ele ia entregar o filho para Deus. E, de certa forma, você, como Sara, ficou nessa espera, né? Mas, antes disso, você entregou. E é interessante que Isaac também, com Raquel, ele teve também sua infertilidade. A gente conta, é o 2º capítulo do livro. E interessante, né, perceber, né, que todos os grandes homens da Bíblia, eles foram gerados de casais estéreis. É verdade. Então a gente vê Isaac, Ismael, Jacó, Abraão, até o próprio Sansão. Né? O profeta Samuel, que é filho de Ana, que era infértil também, né? O João Batista, né? Olha que interessante. Será que isso tem um significado? Então é muito interessante perceber, essa é a grande caminho do livro, é mostrar que esse tempo de demora, que Deus está gerando um filho tão especial, que ele pode ser um filho que pode salvar a humanidade, como Sansão, como todos os homens, né? Que geraram grandes descendências. As maiores descendências da Bíblia foram de homens nascidos de casais estéreis. Então é muito lindo. Muitas vezes o peso ele fica muito em cima da mulher. Às vezes fica aquela, por exemplo, no 3º capítulo que a gente fala sobre Jacó com Raquel. Acho que é o 4º capítulo, na verdade. Jacó e Raquel. Raquel meio que pega no pescoço do marido e fala, me dê filhos, senão eu morro, no desespero. E ele vira e tira a culpa dele e fala assim, não, você com Deus, você resolve, pede a eu sou Deus para te dar fertilidade. E ele se isenta disso. E nesse capítulo a gente fala muito disso, da importância da gente entender que a fertilidade é do casal. Mesmo que a infertilidade seja dela,
ou dele por algum problema, não importa, é o casal porque eles são uma só carne. Agora, de toda forma, partindo aqui para o mundo que a gente vive, para o tanto de pressão que a gente sofre e o tanto de angústia que a infertilidade gera num casal, eu vejo que muitos casais se perdem no processo, né? A relação fica mecânica, tem horário, Isso. tem cobrança, tem ansiedade. Vamos falar sobre isso já já? Vamos falar. Tá bom. Eu tô aqui conversando, impactada, assim como você que está acompanhando o programa desde o começo com a doutora Thalita e o diácono Léo. E eles estão falando desse trabalho lindo que eles desenvolveram, fertilidade. Casais da Bíblia que geraram o seu milagre. Cláudio, quero falar realmente que o ômega 3 tá no livro. Tem que tomar antes da gravidez. Antes da gravidez toda, todos os dias, durante toda a gestação, pós-parto. Então, realmente, o ômega 3, ele é tudo isso que você falou e eu assino embaixo. Que bom, eu fico feliz. Você sabe que eu falo com tranquilidade, porque todos os médicos falam, né? São unânimes. E é um suplemento que eu tomo há 15 anos e eu sinto muita gratidão pelo ômega 3, inclusive. Perfeito. Mas vamos lá. É lindo quando Deus fala sim. Mas, de certa forma, nós somos humanos. Sim. É igual criança quando o pai fala não. Às vezes a gente faz uma birrinha, né? A gente é bom, mas a gente é gente. E aí a gente é filho que às vezes faz manha. Como é que foi essa parte da manha e como é que foi administrar a relação a dois nesse momento de espera, de angústia, de perdas? Perfeito. Nós mulheres nascemos para maternar. Então, a gente tem esse anseio de buscar, cuidar, maternar. Então, quando a gente entende na Bíblia que por mais que não temos ainda o filho nos braços, o gestar, o parir e ter o filho nos braços, é importante, principalmente no lado da mulher, buscar maternar de outra forma. Então, buscar ser principalmente uma mulher em casa, zelosa com as coisas da casa, ao trabalho, você buscar essa virtude, né, da caridade, da paciência e se transformar nessa mulher cada vez melhor em todas as áreas da sua vida. Faz todo sentido o que você está falando. Eu sempre falo isso, né? Que é parar de olhar só para o próprio Isso. umbigo e olhar para o que está em torno. Exatamente. Senão a gente pira, né? Porque senão a gente acha que está vazio, né? Que Só a gente está sofrendo. Só a gente está sofrendo, que é muito comum, né, Léo? A gente vê casais que falam assim, eu só vou ser feliz se Deus me dá um filho. Né? Então, coloca esse filho acima de Deus e coloca esse filho acima do casal. Então, o nosso trabalho é sempre mostrar que, primeiro, o matrimônio e o ato unitivo, porque depois da união é que vem a procriação. Então, quando a gente faz esse juramento a Deus, né, Deus não promete filho para todos os casais, mas Ele promete essa unidade que a gente tem que cumprir. Então, quando nesse tempo de espera esse filho não chega, é a maior oportunidade da gente ser fértil. Ser fértil o quê? Reconhecer quais são os nossos pecados diários, né? E tentar fortalecer na unidade do casamento, o cuidado um com o outro, né, Léo? Nosso relacionamento amadureceu muito durante as perdas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te cortar. Nesse processo, vocês sabiam quem é que precisava se cuidar mais? Qual era o verdadeiro motivo? Sou eu por causa da minha idade, principalmente. Você por causa da sua idade. De alguma forma, você se culpava? Sim, o tempo inteiro. Léo, de alguma forma, você ficava um pouco angustiado por ela não poder te dar um filho? Eu acho que nesse sentido a gente tem que ter muito companheirismo, né? Entender, porque a mulher já carrega uma culpa muito grande. Se o homem ainda vier... Às vezes a sogra fala, você não é capaz de dar um neto, não dar um filho pro meu filho. Então tem muita dessa cobrança que a gente tem que ser o último, tem que ser o primeiro, inclusive, a apoiar e estar junto, né? O tempo Mas assim, inteiro. tem uma diferença entre o tem que, deveria ser, e o que de fato... O que de fato foi o que eu fiz, né? A gente esteve junto ali o tempo inteiro, colocando nas mãos de Deus e rezando, pedindo que Deus, e sendo o apoio e esse suporte que ela precisava. O Léo... Mas eu também fui me cuidar, né? Porque... a gente precisa melhorar a fertilidade da mulher e também melhorar a fertilidade do homem. Não adianta ela melhorar dela e de repente você... Tem que melhorar toda a minha parte, com suplementação, atividade física e tudo aquilo que é o protocolo que ela acabou criando em cima disso tudo. Através das perdas dela, ela criou um protocolo para que as mulheres possam engravidar, que ela aplica no consultório dela, ela aplica também num programa que ela criou, que chama Programa Conceber, que ela aplica na internet, nos cursos que ela dá, e isso tudo gerou também um livro. Como é então que é uma dor que criou tudo isso. Vive isso tudo e vive essa expectativa de dar certo, Sim. expectativa de fertilizar no Sim. dia certo, na hora certa,
sem perder o romantismo. Perfeito. Então, dentro desse terreno infértil, a gente cuidou muito um do outro nesse sentido. A gente começou a decidir ir para academia junto. Ele ia mais para academia do que eu, então ele foi me levando para academia, né? Na alimentação, a gente foi mudando. A gente, não, vamos sempre almoçar à mesa, porque minha vida era muito corrida e Léo viaja bastante, então a gente sempre priorizava uma comida saudável em família, em casa. A gente tentava viajar mais para ficar mais junto. Momentos juntos, né? De criar esse ambiente mais da unidade do Quer dizer, casal. o casamento virou algo muito melhor. Isso. Melhora, é o que a gente fala. Enquanto espera, o tempo da espera não precisa ser um tempo de angústia, um tempo difícil. Não, pelo contrário. A gente faz com que o tempo de espera faça com que a gente cresça espiritualmente, se torne uma pessoa melhor, um casal melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. É o tempo de espera que faz com que a gente cresça. E se lá no final, no tempo de espera, não veio o que a gente esperava, nós nos tornamos pessoas melhores. Essa é a ideia. Então, o Léo, a gente, nos momentos que eu estava muito triste, ficava menstruada e percebia que a nossa menstruação, nossa, né, não foi esse mês. Daí ele falava, então, Thalita, o que você quer fazer hoje? Vamos sair, então, para jantar, alguma coisa assim, sabe? Motivando a vivenciar isso de uma forma positiva. Então, assim, graças a Deus, o Léo, ele tem essa sensibilidade de falar, nós estamos juntos. Nossa, Deus te deu um presentão, né? Que esse marido não é em qualquer esquina que acha, não é verdade? Mas, assim, eu acho que a gente foi construindo isso, entendendo que esse tempo de espera não era um tempo de sofrimento, de solidão, mas dentro da nossa rotina, do nosso casamento, buscar estratégias para a gente ficar mais unido. Então, sempre a missa juntos, né? Assim, às vezes com as viagens. A gente tentou que o nosso casamento se fortalecesse para que a partir daí viesse esse bebê, Perfeito. né? Já que vocês esperaram, vou pedir para vocês esperarem Sim. mais uns 2, 3 minutinhos. E eu quero voltar e vou deixar uma pergunta aqui. Se vocês esperaram tanto, com tanta vontade, com tanto amor, como é que vocês já estão pensando para não estragarem os dois pequenos? Porque a gente tem uma tendência a amar demais, né? Ah, vamos ver. Vamos lá, Léo e Thalita. Eu quero fazer um desafio para quem fica menstruada aí. Usar todos os dias ômega 3 com magnésio e me conta depois de um ciclo menstrual, se a dor não diminuiu. É verdade. mesmo? Quem sente dor de Cólica menstrual. Cólica menstrual nem sempre está ligada à endometriose? Nem sempre, mas a maioria sim. A maioria sim. É o principal diagnóstico de infertilidade. Então, todas as mulheres que não conseguem engravidar, a endometriose sempre tem que ser investigada em todas. Mas para ajudar nessas dores, ômega 3 com magnésio. Sim, porque são anti-inflamatórios, antioxidantes. O magnésio, como o útero é o maior músculo, fora o coração, essa contração, o magnésio ele faz esse relaxamento de cólica. Ai, que joia. Gente, olha, doutora Thalita, você que está procurando uma ginecologista que entende a sua dor, que acolhe a sua angústia, que conhece essa história por qual nós mulheres podemos passar, vá, porque você vai ser muito bem acolhida. Eu deixei uma pergunta aí, que eu quero saber como é que vocês vão lidar com esse desafio desses dois tão aguardados. Como é que eles chamam? Álvaro e Augusto. Me conta, eles como são e o que vocês pretendem na educação Bem, deles? nós aprendemos na Bíblia, né, que esses filhos gerados desses casais, a maioria são homens, né? Nós entendemos então que eles realmente são homens que são para o mundo, que Deus nos deu para que eles sejam homens fortes, como todos os homens da Bíblia. São homens que podem ser agentes transformadoras em alguma situação do mundo, né, Léo? Sociedade, é. Então, o Léo, principalmente, eu vejo uma mudança muito grande em ensiná-los a serem homens fortes, homens virtuosos. Apesar de ele ser 2 e 3 anos, mas o Léo está sempre, né, assim, ensinando a fortaleza. Como eu vejo que ele quis ser um melhor homem como exemplo para os nossos filhos. Então, vou deixar aqui um desafio já para vocês. Maristela, já anota aí. Próximo livro, Como Criar Filhos Virtuosos. filhos que transformam o mundo. Grandes homens. Verdade. Léo Rabelo, que é diácono, Thalita Mello, ginecologista, esse casal maravilhoso com fertilidade, da editora Ângelus. Você entra no Instagram, Ângelus Editora, no Face, Ângelus Editora. E você pode também falar pelo WhatsApp com a Larissa Ciarroc. É assim que fala?
que é no 11945150549. Inclusive, se você quiser palestra desse casal maravilhoso, o site Ângelos Editora. E quem quiser se consultar com a doutora Thalita, dra.Thalita Melo, certo? Certo. Muitíssimo Obrigada. Obrigada, foi uma alegria Agradecemos. recebê-los. Até a próxima. Obrigada. Parabéns, Deus Agradeço. abençoe Obrigado muito. pelo convite. Da cabeça aos pés.